Edson. Vocês acham que tá todo mundo ficando maluco? Que tá mesmo, cara. Os políticos americanos, sim, políticos americanos estão fazendo uma pressão gigantesca na Google e na Apple para banir TikTok das suas lojas. Então os TikTokers que adoram fazer videodinhos, dançandinhos, agitadinhos, bonecoides, que nem boneco de posto, chacoalhando para lá e para cá, seus dias estão contados, porque agora são os políticos do Senado americano. Então, a coisa começou a pesar para o lado da Apple e para o lado da Google. Por que Apple e Google? Porque eles são os donos das duas maiores lojas de distribuição de aplicativos mobile. Então, eles estão falando o seguinte: se tirar o mal pela raiz, ou seja, tira da loja da Google, tira da loja da Apple, vai diminuir o uso do TikTok. A história que eles batem o pé e exigem explicações é que a aplicação ainda faz compartilhamento de informações com outros locais ou com outras bases não claras, específicas ou que garantam que existe alguma segurança do que é feito. Galera, tá feio isso aí, hein? E isso eu teria medo também, viu, Fernando? Cara, vamos lá. Esse aplicativo e vários outros, eles capturam uma infinidade de dados das pessoas, dos aparelhos de celular, geolocalização, etc, etc, etc. E eles estão sendo guardados em algum lugar. A gente já comentou várias vezes aqui de como é que esses dados vão ser usados no futuro. O que vai acontecer com isso daí? E esse é o problema, eu acho que é o maior problema de todos. Então, nós já comentamos outras vezes aqui, existem alguns aplicativos para você fazer compra, que se você falar assim, não concordo que meus dados sejam compartilhados, fala assim, parabéns, você não acessa. Só que aqui o caso é o seguinte, a gente já comentou antes de uma matéria onde eles queriam banir o TikTok de alguma maneira, porque o pessoal, em vez de trabalhar, estava brincando de TikTok, eu estava assistindo um videozinho. Tá? De novo, videozinho, vídeo curto, não é pejorativo. Tá? Só para ficar bem claro isso também. Porque tem os malucos que depois falam, eles falam mal de mim. Exatamente, falaram mal de mim. Não. E o maior problema aqui está o seguinte, o TikTok é de uma empresa chinesa. E daí, o problema aqui está, os políticos americanos, tá? Estão falando que esses dados estão indo para a China e como é que esses dados vão ser usados contra os Estados Unidos. Tá? Por mais que exista a gente falando isso daí, a notícia fala dos Estados Unidos, tá? Existe um movimento europeu relacionado à mesma situação. Nós já passamos nos 2 últimos programas falando disso. A França e Irlanda estão pesadíssimos em cima disso, com a Alemanha também. Daí o que acontece? TikTok se defende, falando os dados são meus e eu não compartilho com o governo. Porém, nós sabemos muito bem como é que funciona. Se o governo, e principalmente alguns governos de alguns países, se o governo chegar e falar, eu quero os dados, eles têm os dados. E daí, eles sabem aonde você estava, né? Quem viu, quem não viu, quem é seu amigo, quem não é. E eu volto a comentar uma coisa. Em época de paz, essa informação vale alguma coisa. Em época de guerra, essa informação ela vale alguma coisa muito diferente. Então, é um cuidado gigante. A gente tem falado muito de superexposição das pessoas na internet. Tá? Muitas vezes não importa nem quem dançou, importa quem assistiu. Mas segue o jogo, vamos continuar monitorando isso daqui. Edson.